Oi, pessoal, meus colegas e minhas colegas da área elétrica, colegas que têm, na minha opinião, na minha humilde opinião, obrigação de conhecer e apoiar a Bracopel, a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, porque é uma associação que ajuda muito a gente a valorizar o nosso trabalho, valorizar a importância das instalações elétricas. A Embrastec apoia a Bracopel porque reconhece na Bracopel uma entidade que colabora com esse objetivo, e a gente está aqui para conversar, aprender e dar espaço para uma pessoa incansável na promoção da qualidade das instalações elétricas, uma pessoa que indignada com a insegurança, que é o engenheiro Edson Martinho. Edson, muito obrigado por aceitar o convite da Embrastec aqui. A Embrastec se sente muito bem apoiando a Bracopel, e eu acho que as pessoas deveriam conhecer a Bracopel, muitos conhecem a Bracopel, mas sempre é importante reforçar qual é o objetivo da Bracopel, qual é o seu objetivo, por que o Edson Martinho luta tanto? Legal. Sérgio, obrigado pelo convite. Queria primeiro agradecer pelo espaço e parabenizar pela iniciativa. Eu acho que quanto mais formas da gente chegar na população, levando informações, é melhor, né? Respondendo a sua pergunta, a Bracopel nasceu há 20 anos com uma missão de conscientizar as pessoas sobre os riscos que a eletricidade oferece. Nós entendemos que nós conhecíamos alguns acidentes de origem elétrica na época e entendíamos que as pessoas se acidentavam por falta de conhecimento na grande maioria das situações. E aí nós iniciamos um projeto que já tem 20 anos, né? E nós chegamos hoje, até dividimos em 3 públicos distintos para usar uma linguagem mais coerente, né? Nós trabalhamos hoje com o eletricista, que é o profissional que está hoje na casa da maioria das pessoas, que decide muitas vezes se vai fazer a coisa certa ou a coisa não certa, né? Em termos de segurança. E então nós criamos para eles uma ferramenta onde ele tem uma série de informações. Nós temos alguns seminários que rodam o Brasil falando sobre isso. Nós temos um segundo público, que é o engenheiro técnico. O engenheiro, normalmente, a gente lida mais com a parte de normalização, e com isso nós também participamos de normas e atualizações de normas. Nós coordenamos desde o início, desde 2010, uma comissão de estudos da ABNT, né? Sempre tivemos envolvidos, estávamos como secretário e agora como coordenador, que gerou a norma de segurança em eletricidade, a 16384, a BNT-NBR 16384, recentemente publicou a norma 17227, que é a norma de arco elétrico, uma série de detalhes, né? E está desenvolvendo, por exemplo, hoje, dentro de um grupo de trabalho, uma norma de aterramento temporário, né? Então, esse é o caminho. E aí nós temos um summit, a gente tem uma série de atividades e publicações semanais de especialistas. Parte dele, né, vocês vão tratar, vão entrevistar, outros são também especialistas que nos oferecem artigos técnicos de alto nível para que os nossos leitores trabalhem. E um terceiro público é o que nós chamamos de leigo, mas é o leigo em segurança com eletricidade, né? São as pessoas que usam eletricidade, mas não sabem do risco. E esses nós tratamos com uma linguagem um pouco mais simples, através de um projeto chamado Bracopel no Lar. Nós temos um concurso de redação, desenho e vídeo, já tem 14 anos. Nós temos um prêmio de jornalismo que tem 18 anos. E aí nós incentivamos o jornalista a falar de segurança com eletricidade, incentivamos a garotada, né, jovens desde o primeiro ano fundamental até o terceiro médio, a desenvolver o tema com segurança com eletricidade na escola, através de professores, para que eles comecem a entender os riscos com eletricidade. A gente sempre diz, né, se você não conhece o risco, você não tem como se precaver. Então, resumindo, essa é a missão da Bracopel: conscientizar toda a população sobre os riscos que ela oferece, que a eletricidade oferece, e as formas de evitar acidente, né? Entendi. Esse prêmio, o concurso de redação, desenho e vídeo, né? Eu conheço até a pessoa que foi o idealizador desse concurso. A gente costuma falar na Embrastec, é um lema da Embrastec, que a Embrastec não para. A gente é muito ativo em feiras e eventos, a gente procura o máximo compartilhar o nosso conhecimento, porque a gente depende de um cliente que valorize a proteção
contra surtos. Mas a gente, com essa parceria com vocês aqui, a gente juntou assim, a fome com a vontade de comer. Porque eu vejo que, assim, normalmente os eventos são centrados em Rio, São Paulo, vai alguma coisa para Curitiba, Sudeste, mas a Bracopel, ela é uma entidade que tem uma abrangência nacional de fato. Então, vocês vão para Pará, Belém, cidades grandes, cidades pequenas. Você faz questão de entregar pessoalmente o prêmio de redação e desenho. Cidades que praticamente 1.000 habitantes, 2.000 habitantes, assim. E aí eu queria saber o seguinte, o que as empresas que patrocinam a Bracopel ganham com isso, assim? Quer dizer, qual é o retorno que você acha que uma empresa apoiando a Bracopel recupera com uma entidade que é, de fato, de uma abrangência nacional? Legal, Sérgio. Você comentou que você conhece, né? Quem deu a ideia inicial foi o Sérgio, a gente desenvolveu ela, né? Então, obrigado mais uma vez. A gente não cansa de agradecer, porque essa ideia gerou um trabalho hoje de alta responsabilidade social. O trabalho que nós fazemos hoje, com o concurso principalmente, é um trabalho que não é fácil de fazer. Primeiro porque você chega na formação, na base, né? Então, o tema segurança com eletricidade é desenvolvido pelo professor dentro de sala de aula. Eles preparam o trabalho, ou um desenho, uma redação, ou um vídeo, e enviam para nós. Na sequência, isso gera uma expectativa, porque o professor acaba comentando, olha, vai ter o resultado, está sendo avaliado e tudo. Então, eles ficam nessa expectativa, esse assunto continua sendo tratado. E quando sai o resultado, nós temos uma regra desde o primeiro dia, que nós premiamos hoje, né, o ano de 2025, nós estamos premiando 25 alunos de cada categoria. São 2 de desenho, 2 de redação e 1 de vídeo. Portanto, 125 alunos. A regra que nós nunca deixamos de cumprir é o primeiro colocado, que ganha um tablet, ganha um troféu, né, tanto aluno como professor, nós vamos na escola do aluno entregar o prêmio aonde for. Então, como você disse, nós já tivemos em cidadezinhas minúsculas. Não é porque, mas você, né, até citou, o pessoal acontece sempre numa região mais sul, sudeste, um pouquinho do nordeste. Mas o que acontece é, o aluno ele pode ser de uma escolinha do Piauí, interior do Piauí. E tem uma capacidade de fazer, isso nos fez enxergar que nós temos hoje professores maravilhosos, pessoas maravilhosas com uma capacidade gigantesca de criar, né, de entender, de interpretar e de avançar. E isso nos trouxe essa felicidade, porque nós vamos na escola do aluno entregar e quando você vai na escola do aluno entregar, esse assunto é tratado novamente. Então, basicamente, o concurso ele inicia quando as aulas começam em fevereiro, final de fevereiro. Ele tem uma primeira parte que é a inscrição, o trabalho todo, terminando em junho. Em setembro, meados de setembro, a gente faz a divulgação e aí nós iniciamos a entrega, que normalmente vai até outubro, meio de novembro, né? Então, basicamente, você vai tratando desse assunto ao longo do tempo, né? Do ano inteiro. E durante o tempo de inscrição, ou seja, desde fevereiro até junho, nós fazemos várias lives com temas diversos, né? Um deles, o Hélio Sueta mostrou aqui também, um colega nosso que também está entrevistado. Ele trouxe lá a cartilha dele, o livro dele que ele publicou, e ele contou um pouquinho disso. E imagina o seguinte, né? Falando do mundo em Brastec. Imagine uma criança ou um jovem entendendo o que é surto de tensão, entendendo o que é descarga atmosférica. E qual é a grande vantagem desse concurso? Ele sai dali, da sala de aula, ele vai para dentro de casa. E quando ele chega em casa, ele fala, pai, nós temos DPS em casa. O que é isso, moleque? Não, nós temos que ter. Pai, nós temos DR em casa. Pai, temos aterramento. Olha, essas tomadas não estão legal. Esses fios passando. Então, o objetivo do concurso, basicamente, além de alertar essa criançada que vai crescer com consciência e vão ser cidadãos conscientes com a eletricidade, você vai multiplicando isso de uma forma que nós hoje usamos o número de 5, ou seja, cada criança multiplica por 5, mas sabemos que é muito mais. Então, esse aluno vai levar para o pai, para a mãe, para um irmão mais velho, para um tio,
para um vizinho, e isso vai multiplicar na comunidade. Daqui a pouco todo mundo está entendendo o que é o risco de um surto elétrico, o risco de um choque elétrico, o risco de uma sobrecarga do incêndio, o risco de usar fios e cabos de má qualidade. Então, esse é o grande mote do concurso, né? E aí, o que as empresas ganham nisso? Tudo. Você está fazendo um trabalho de responsabilidade social que, no final das contas, alavanca mercado. Porque quando eu falo de surto, nós estamos falando de um grupo pequeno. Quando eu começo a falar de surto para um jovem que fala com o pai, que chama um eletricista, que fala realmente tem que colocar, eu estou aumentando o mercado. Né? E o que a gente sempre diz, quem vai ganhar com isso? São nossos parceiros, porque eles vão estar lá com a marca dele durante o projeto todo, até na entrega, eles estão convidados a fazer entrega com a gente. Então, isso tudo traz um resultado de, pô, legal, vamos citar a Embrastec. Eu falei de surto, meu pai pensou nisso e eu vi uma tal de Embrastec. Será que é legal? Olha, acho que é bacana. Então, tudo isso traz um resultado muito importante para todos nós. Né? Não, sem dúvida. A Embrastec está com 30 anos, né? E eu acho que esse projeto, alguns projetos da Abracopel, na verdade, eles estão ajudando a Embrastec a formar o consumidor para os próximos 30 anos da empresa. A empresa, a gente pensa muito na nossa sustentabilidade, né? A gente não quer passar como uma brisa. Embora a gente tenha 30, a gente tem concorrentes lá fora que tem 100 e nós queremos chegar aos 100 também. Então, a gente tem os 30, mais 30 e mais 30, e para chegar a isso a gente vai ter que encontrar esses estudantes que hoje estão sendo formados por esse projeto. Mas tem um outro projeto que é muito importante, que é o projeto que a gente tem com a Abracopel, que é onde a gente está depositando todas as nossas esperanças, que é a direção da empresa, a gerência, a direção, as pessoas na empresa, na Embrastec, gostariam muito de valorizar e qualificar o eletricista pela importância que o eletricista tem para que o protetor contra surto não seja um dispositivo caro, sofisticado, que as grandes empresas utilizem, mas que nas residências também sejam utilizados, porque queimam equipamentos na residência. E esse acesso às instalações elétricas residenciais, prediais, é muito feito pelo eletricista. E como a Abracopel... eu estou tão assim ligado nessa união Embrastec e Abracopel que eu já fiz uma simbiose aí. Como é que a Abracopel ajuda as empresas agora no acesso e na valorização do eletricista? Eu sei que tem uns encontros, nós já fizemos alguns com vocês, Cuiabá, Florianópolis, Recife, e tem também o desafio do eletricista, que é um projeto muito bacana que a Embrastec está também participando. Exatamente. O eletricista, como eu disse, é um dos projetos nossos, e, na verdade, o eletricista é o projeto mais antigo. O eletricista, o projeto com o eletricista e o Prêmio de Jornalismo são os dois projetos que basicamente iniciaram a Abracopel, né? Então, nós estamos há 20 anos falando com o eletricista e trazendo informações para ele, para que ele possa prestar serviço de qualidade para o cliente dele, né? Você citou bem, nós fazemos, pós-pandemia, nós fazemos 5 eventos por ano em 5 cidades diferentes, com o eletricista, que nós chamamos de Encontro de Profissionais Eletricistas Consciente e Seguro, onde nós vamos trabalhar várias palestras, vários conteúdos e, ao mesmo tempo, exposição de material. Então, a Embrastec é um dos nossos parceiros que leva a informação do que é a necessidade de você, o que é o risco elétrico com descargas atmosféricas e surto de tensão, e também traz a solução, né, que eu acho que é o mais importante. E nesse caso, ou seja, hoje não, mas vamos dizer, há 5, 6 anos atrás, quando você falava em DPS, para falar, DPS, é legal, é um aparelhinho que vai lá, um negocinho que vai lá. Hoje o cara o profissional já começa a dizer, não, peraí, surto, e não é assim, não é pegar um DPS e colocar lá, você tem que fazer especificação, você tem que entender. Então, esse é o trabalho que a gente vem fazendo, né, nessa parceria, para que os profissionais possam chegar no cliente e dizer, olha, legal, nós temos que colocar DPS aqui. DPS ele vai ajudar você nos teus equipamentos eletroeletrônicos, mas vai te ajudar, por exemplo, se você tiver com equipamento, um computador trabalhando num dia de tempestade e acontecer um surto e você não ter uma queima do equipamento e até um acidente, né, que seja um pouco maior aí por conta de um surto de tensão, uma elevação de tensão no equipamento. Então, a gente vem trabalhando isso para que as pessoas entendam
que, né, o conceito de eletricidade segura, ela envolve dispositivos de proteção, mas dispositivos de proteção com aplicação correta. Então, esse é um dos trabalhos, né? E o desafio do eletricista que você citou, nós tivemos, você citou nos eventos Florianópolis, Recife e Cuiabá, nós temos mais 2 acontecendo, vamos estar em Fortaleza, vamos estar no Rio de Janeiro esse ano ainda, né? Que vai acontecer os próximos encontros. E nós temos o desafio do eletricista. O desafio do eletricista está na 12ª edição e ele faz o seguinte, nós desafiamos os profissionais a mostrar que eles sabem tecnicamente, né? Que eles conhecem alguns conteúdos, então são 30 perguntas múltipla escolha e dissertativa. E no final nós fazemos uma avaliação, os 5 melhores colocados são levados para uma escola Senai em Indaiatuba, e eles vão fazer uma prova prática. Então, quem, né, como a gente costuma brincar, quem colou na hora de fazer a prova teórica, na prática vai ter que mostrar que sabe fazer. E lá eles vão fazer uma instalação elétrica como se fosse uma residência. Eles têm uma tomada 220, uma tomada 127, uma lâmpada 220, uma lâmpada 127, um sisteminha de automação desses mais simples, e eles vão ter que instalar os dispositivos de proteção. Então, eles vão estar lá com disjuntor, DPS, DR, de acordo com cada uma configuração, né? Eles recebem um plano, um projeto, e a partir daí eles têm os materiais. Eles vão para um box do Senai, acho que todo mundo conhece um box lá que tem algumas estruturas, e eles vão apresentar isso. Durante o processo, né, nós vamos avaliando postura deles, ou seja, se eles se comportam de uma forma adequada como um profissional, segurança, como eles se comportam com segurança. Teve profissional que é um bom profissional, a gente conhece ele, mas no meio do caminho ele pegou uma chave de fenda e enfiou no bolso. Prática mais antiga. E aí ele perdeu pontos ali, perdeu. Então, coisas desse tipo. E no final, funcionamento, ou seja, tem que funcionar para que eles sejam feitos. O vencedor, no mesmo dia, dia 25 de julho, 26 de julho, ele vai receber o troféu e ele vai ser eleito o eletricista Abracopel do ano, e durante um ano ele vira o embaixador da Abracopel dos eletricistas. Legal. Viu? Eu falei uma coisa aqui, eu falei a Embrastek não para, né? Que é o mérito, porque a gente é muito ativo e gosta do que faz, tem um compromisso. Mas também eu posso falar para você que a Embrastek não pode parar. A gente está há 30 anos no mercado, passamos por vários planos econômicos, vários governos aqui, mas amanhã a gente tem que abrir a empresa, comprar material, ligar as máquinas, motivar os funcionários, enfrentar os nossos desafios, fazer todo esse trabalho que a gente faz, porque não pode parar. E a gente também não pode parar de dormir, não pode parar de se alimentar, enfim. E eu noto que as empresas investem na Abracopel, elas até acreditam nessa, porque é verdade, né? No valor da Abracopel, mas muitas vezes as pessoas acham que a conscientização é uma bala de prata. Você tomou uma injeção de conscientização, acabou, você está conscientizado para o resto da vida. E eu noto que todo ano, eu conheço o Edson, conheço muito bem, todo ano é uma luta para arrecadar recursos. As empresas querem que exista uma associação como a Abracopel, fazendo o trabalho da Abracopel, mas, ao mesmo tempo, chega uma hora que elas põem o carro em ponto morto ou não colocam combustível no tanque e querem que o carro ande. Esse é o maior desafio da Abracopel, ter, assim... A valorização hoje ela tem porque ela é reconhecida, mas o apoio material para que vocês viajem, que vocês contratem, que vocês publiquem, que vocês tenham um site no ar? É o maior desafio hoje, né? Tudo que se faz hoje depende de apoio de financeiro, não tem como. Eu tenho que viajar, eu tenho que fazer a entrega do prêmio, eu tenho que comprar o prêmio, eu tenho que desenvolver, eu tenho que ter pessoas para me ajudar, não consigo fazer tudo sozinho. Então, é o meu maior desafio. O que eu tenho visto, né, Sérgio? Você falou, a Embrastek aposta no eletricista e realmente é importante. Mas a Embrastek enxergou o lado social também, ou seja, eu vou buscar o eletricista lá, mas eu estou vendo tudo que a Abracopel está fazendo. O que eu tenho percebido em algumas empresas é que só olha... você fez um evento e tinha 100 eletricistas. O do lado fez um evento e tinha 150, eu vou com ele. E aí, né? Só que quando eu estou falando com 100 eletricistas, eu estou falando com 100 eletricistas e fazendo um trabalho social gigantesco. Né? Quando você está falando com 100, o outro está falando com 150, ele vai lá, faz uma palestra e vai embora. Entendeu? Você não deixa um legado.
E nós temos um mundo de coisas geradas por trás disso. Nós temos o Anuário Estatístico, que está em cima da sua mesa, que eu te entreguei um exemplar aqui, que é um documento que é usado no Brasil inteiro para fazer projetos de lei, para desenvolver novos produtos, para desenvolver sistemas. Nós temos um parceiro hoje que está apresentando, em breve vai apresentar um produto, que ele fala tacitamente hoje para mim: o produto saiu do Anuário Estatístico. Eu abri o anuário e falei, eu preciso fazer alguma coisa para minimizar isso. Né? Então, essa é uma das coisas que a gente tem. Nós temos hoje o panorama das instalações elétricas, que está sendo, né, que é o derivado do raio-x das instalações elétricas residenciais e comerciais, que mostra a realidade das instalações brasileiras. E a gente vai, né, tá para sair, vocês vão ver a tristeza que é, ou seja, as instalações elétricas brasileiras hoje. Nós melhoramos muito. Números que eu me lembro de cabeça, por exemplo, em 2017 nós fizemos essa avaliação em 1.100 residências, ela tinha 21% de DR, né, que é o cara que vai eliminar aí o risco de choque elétrico. Agora já estamos em 44%. Nós dobramos, mas pensa nisso, desde 1997 a obrigatoriedade do DR, e você tem ainda 60%, 56% que ainda não está das casas, né, que não tem DR. Então, são coisas desse tipo, mais publicações nacionais e internacionais. Nós fazemos, né, parceria com o ESW Brasil, que é o maior congresso de segurança e eletricidade no mundo, realizado nos Estados Unidos anualmente há mais de 30 anos, no Brasil há 14 anos. Nós estamos em parceria com ele desde a 5ª edição. Estamos realizando agora, nesse ano, mais uma edição no Brasil. Então, são muita coisa que acontece nos bastidores ou que não tem tanta evidência que as empresas não estão enxergando. E é justamente esse o nosso desafio. É pelo menos mostrar para o pessoal, falar, você está comprando, né, um ciclo de 5 palestras com eletricista e mais desafio, mas você está levando uma bagagem atrás que não tem tamanho, né? Entendi. A Bracopel, ela tem 20 anos. 20 anos fez em fevereiro desse ano. Ah, entendi. Você quer uma boa ou uma má notícia? Sempre a boa. A boa? Então, a Embrastec tem 30 e ainda a gente está todo dia se desafiando. Então, tem um longo caminho pela frente. Algumas associações que a gente sempre fala, alguns concorrentes nossos da Embrastec são empresas que têm 100 anos, 100 e poucos anos, entendeu? Então, a gente, tanto a Embrastec como a Bracopel, a gente ainda está no começo da nossa trajetória, né? Agora, isso aqui, será que é o grande orgulho da Bracopel hoje? Porque eu estou impressionado, porque quando a gente fala aqui em anuário estatístico de acidentes aqui, eu percebo que isso aqui é um documento que virou uma referência em trabalhos internacionais, inclusive, né? Sim. Então, hoje, quando se fala em acidentes de origem elétrica, quando se procura parâmetros, determinar políticas públicas sobre esse assunto, o documento é o Anuário Estatístico de Acidentes da Bracopel aqui. Você podia falar para a gente um pouquinho sobre ele aqui, o que ele representa para você, o que está por trás disso aqui? Ele é realmente o documento mais importante que nós temos hoje dentro da Bracopel, porque anualmente nós trazemos os dados de acidentes de origem elétrica, normalmente dividido em três divisões, né? Nós temos os acidentes com choque elétrico, acidentes com incêndios gerados por sobrecarga e curto-circuito e acidentes gerados por descargas atmosféricas. Dentro do choque elétrico ainda vem algum arco elétrico, algumas outras derivações, mas é muito difícil você captar, né? Ele nasceu de uma necessidade interna da Bracopel. Quando nós nascemos, né, em 2005, a gente dizia, tá, legal, nós temos que fazer um trabalho, mas quantos acidentes acontecem no Brasil? Como é que isso acontece? Aonde acontece, né? E aí começamos a buscar algumas fontes. No Brasil, existia na época algumas coisas. Você tinha, por exemplo, a Fundação SEAD, que fazia algumas classificações. Você tem os DataSUS, né, que são dados, mas o DataSUS ele te traz dados mais ou menos assim: acidente por queimadura por eletricidade, ou morte por eletricidade. Aí você não sabe se era uma criança, se era um adulto, se você tem que esmiuçar para chegar em algumas informações. E um dos pontos importantes do anuário é que ele traz a condição de o que a pessoa fazia na hora do acidente. Então, você sabe, olha, o cara morreu, a pessoa morreu num choque numa rede de distribuição, por exemplo.
Tá? Esse cara era um eletricista, da concessionária ou terceiro, né? Então, são informações que a gente traz. Essa pessoa estava fazendo um serviço de instalação ou aconteceu por conta de um circuito que reenergizou acidentalmente, ou uma criança dentro de casa, morreu uma criança dentro de casa, mas por que ela morreu? Ela mexeu numa extensão que estava solta ou que estava com fio desencapado. Então, essas informações permitem que não só a Bracopel hoje, mas, né, nós demos publicidade isso a partir de 2017, nós temos dados desde 2013 consolidado, né, e nós demos publicidade desde 2017. Então, todo ano, desde 2017, sai um dado com os dados do ano anterior e uma série histórica, que vem desde 2013, que a gente consegue identificar. A pergunta é, os números são os reais? Não, não são os reais, né? Eles são números que você tem acesso. Você tem números reais? Nem eu, nem ninguém no mundo tem números reais, porque um choque elétrico que eu tomar aqui, eu não vou no hospital e não vou cadastrar. Então, a gente não consegue dados reais. Muitas vezes, um acidente, por exemplo, num chuveiro elétrico tomando um banho, né? Quando você tem a constatação, você vai ter, por exemplo, parada cardíaca ou mal súbito, alguma coisa. Ou a pessoa numa escada tomou um choque, caiu, deu como queda. Então, você nunca vai conseguir um número real, né? O que a gente tem aqui, e a grande vantagem do anuário, é que ele tem essas informações que te permitem trilhar, por exemplo, né? Quantas pessoas tiveram acidentes, por exemplo, com choque elétrico por descarga atmosférica dentro de casa. A gente sabe que o raio raramente vai entrar na casa, mas ele pode vir através de um surto. Então, você consegue tirar uma relação e falar, tivemos 10 mortes, 5 mortes, não sei os números, né? Então, essa é uma relação, né? E a gente divide por região, a gente consegue os dados por estado. Eu consigo hoje, meu banco de dados hoje, ele tem acesso por cidades. Se você falar para mim, Edson, quantas pessoas de 0 a 5, quantas crianças de 0 a 5 anos morreram na cidade de Sorocaba no ano de 2023? Eu consigo entrar no banco de dados e dizer X. Entendeu? Então, essa é a grande vantagem do anuário hoje. E ele serve, como eu disse, né? E você citou, ele serve para a elaboração de embasar uma série de propostas de lei, propostas de normalização, né? E mais uma série de coisas que a gente pode desenvolver por aí. A gente pode falar com bastante convicção e bastante satisfação. A gente está aqui, a Embrastec está na página 18 do anuário, é o nosso primeiro ano participando do anuário. É um motivo de muita satisfação para a gente, né, participar. Mas também, Edson, nem tudo são flores, né? A Embrastec tem um grande inimigo que é o famoso Zé Faísca, né? E tem o Zé Faísca, o profissional Zé Faísca, e tem as empresas Zé Faísca. Eu costumo dizer que as pessoas não sabem no Brasil quanto é hostil o país para uma indústria. Como é difícil você fabricar, os desafios, os contratempos. Quando eu entro na Embrastec, ali a gente está mais ou menos com 150 pessoas, são 150 famílias, né? Cada um tem seus problemas, seus sonhos, seus desafios, né? E a empresa tem que fazer frente para prover essas pessoas do que tem de melhor aqui. E eu vejo que a Bracopel também luta bastante contra os maus fabricantes, os maus comerciantes. Como é que você vê esse trabalho? Você já enfrentou muitos, assim, desafios ou muitos, entre aspas, inimigos, assim, gente que tenta boicotar o trabalho da Bracopel porque sabe o sucesso da Bracopel é o sucesso de todo mundo que trabalha corretamente no setor elétrico? Sim. A gente já enfrentou várias coisas, Sérgio, desde o início, né? Que a gente tinha, por exemplo, né, hoje nós estamos enfrentando um trabalho em conjunto com o Sindicel e com a Qualifil, que são os fios e cabos de má qualidade, ou seja, o pessoal está colocando no mercado fio dizendo que é uma determinada seção nominal com menos cobre ou usando até alumínio dizendo que é um cobre, né? Então, esse é um dos problemas, mas nós já enfrentamos fabricantes de dispositivos de proteção de todas as sortes, né? Uma regra que nós temos interna da Bracopel os nossos apoiadores são sempre empresas que se preocupam com a segurança. Então, você vai abrir o anuário, você vai ver os nossos apoiadores, nenhum desses fabricantes são fabricantes que são Zé Faíscas, né, da indústria. Esses caras não têm. Porque se houver uma única denúncia, nós vamos tirar esse cara, entendeu?
não é, né? Nós vamos avaliar primeiro e vamos tirar essa empresa. Nós não queremos ter apoiadores disso. Por quê? Porque nós criamos uma credibilidade de 20 anos e eu não posso chegar aqui e falar... Estou falando de DPS, e aí você olha e fala, mas aquele cara ali é um picareta, aquele cara, o DPS dele não presta, entendeu? Então a gente não pode fazer isso. Nós temos que continuar lutando junto, crescendo o mercado, melhorando o mercado, mas sempre com qualidade. Então, esse é um desafio que a gente continua há 20 anos. Legal. Edson, obrigado por abrir as portas para que a Embrastek contribua com esse trabalho. Parabéns pelo trabalho da Abracopel. Eu sei o quanto a Abracopel luta e o quanto a Abracopel faz bem para todo profissional da área elétrica. Então, muito obrigado por você estar aqui. Legal. Tá? E que você continue com muita força, porque eu sei que o motor por trás desse trabalho maravilhoso é você. Você é a Meire, né? Sim. Então, parabéns e obrigado. Legal. Obrigado. Eu quero agradecer e, novamente, parabenizar a Embrastek aí pela iniciativa. Legal.